da seguinte forma aqui hoje, tá, irmãos? Como é uma narrativa grande, a maior parte de Atos você vê que é uma narrativa, não é? Eu vou apresentar, nós vamos ler o capítulo 10 todo, não se preocupe com a hora, pode ficar bem tranquilo, não é muita praxe a gente trabalhar um capítulo assim, né, numa paulada só, mas nós vamos ler porque todo esse capítulo, desde o 10 e avançando até o próprio capítulo 11, ele é de uma única temática. Tá? Então, aqui, para a gente entender melhor, fica melhor a gente ler ele todo. Depois que a gente apresentar a narrativa, a gente vai falar de algumas aplicações, porque esse texto aqui, ele levanta um debate muito atual, e a gente vai ver isso aqui ao longo da leitura. Você vai identificar rapidinho. Tá? Então, diz assim, olha, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é isso, Senhor? E ele vai dizer, o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de um Simão, o curtidor de couro. Importante essa informação, viu, gente? Que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio então chamou 2 dos seus servos, dos seus soldados religiosos dentre os seus auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou até Jope. No dia seguinte, então, acontece num dia, já no outro dia, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo que seja impuro ou imundo. A voz então lhe disse pela segunda vez, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol então foi recolhido para o céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à sua porta. Isso é interessante porque a visão de Pedro foi no dia seguinte, e ela é no dia seguinte porque de Jope a Cesareia justamente a possibilidade de ser um dia de viagem, né? Então chegou no dia seguinte, chegaram ali na porta onde Simão estava hospedado, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta e desça, não hesite, isso é outra formação importante, em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro então desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o seu povo judeu, por todo o povo judeu, desculpa. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro então os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, acho que até aqui dá para a gente entender, tá, gente? Se precisar de eu avançar no restante do texto, aí talvez eu divida, enfim, acho que até aqui já está de boa, é um texto bem conhecido. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê todas as condições mentais, emocionais e espirituais para a gente poder entender a mensagem do Senhor para nós aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando no livro de Atos já há algum tempo, eu não sei quantas mensagens já foram pregadas nesse livro, e o nosso propósito em abrir esse livro e refletir aqui nas manhãs de domingo é justamente essa ênfase que a gente tem dado no discipulado. Aliás, eu quero
encorajar você a vir na quinta-feira, experimentar e conviver num pequeno grupo que está acontecendo aqui. Nós temos grupos para crianças, temos grupos de jovens, o grupo de jovem é um dos que tem sido mais movimentados, temos o grupo de jovens, temos um grupo aqui para o pessoal da melhor idade, temos um grupo aqui embaixo para casais ou solteiros, não importa, e outro aqui no salão social. Então, tem para todas as faixas etárias, para você vir e crescer um pouquinho com a gente. Então, por isso a gente abriu o livro de Atos, né? E o que a gente tem visto até agora é que o evangelho, ele ainda está nas mediações do mundo judaico. Ou seja, a igreja, ela está sendo preparada para a sua grande missão de levar o evangelho a todas as nações. E dentro desse momento de preparo, a gente tem destacado 4 personagens importantes. O primeiro deles foi Estevão, que é onde desencadeou aquela perseguição que fez com que os discípulos fossem para todos os lugares e, indo para todos os lugares, levassem também o evangelho. Depois a gente viu a pessoa de Filipe, que já começou a quebrar algumas barreiras. Então você vê ele evangelizando em massa aos samaritanos, que era um povo ali meio com uma crise com os judeus, e vemos Filipe também evangelizando individualmente o eunuco, né? Depois nós falamos da pessoa de Saulo, que agora está em stand-by, entra agora Pedro, mas Saulo ele está um pouquinho apagado agora nos capítulos 10 e 11, e a gente viu a conversão dele, que é justamente esse homem que vai levar o evangelho a todas as nações. E agora entra Cornélio, que é o primeiro estrangeiro convertido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe uma diferença entre Cornélio e o eunuco. Você pode perguntar, mas pastor, o eunuco não era um etíope? Sim. Ele era um estrangeiro? Sim. Mas ele era um prosélito do judaísmo. O Cornélio não. A gente vai explicar isso um pouquinho mais tarde. A diferença de um para o outro. Cornélio é apresentado como um religioso, um homem temente a Deus, mas ele não é um prosélito como o eunuco. Então ele se caracteriza de fato o primeiro estrangeiro, o primeiro gentio, o primeiro considerado pelos judeus outras gentes, que é isso que significa a palavra gentio, que agora realmente se converte ao cristianismo a partir da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o capítulo 10 até o capítulo 11, verso 18, vai narrar a história desse homem chamado Cornélio, ele que é o primeiro gentio convertido ao cristianismo primitivo. As portas se abrem para uma nova história, para uma nova fase da igreja primitiva. Então, no capítulo 13, por exemplo, você já vai começar a ver a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas tudo agora está começando aqui. As portas estão se abrindo para o mundo fora dos arredores de Jerusalém. Entretanto, quando a gente lê a história de Cornélio, isso é muito interessante, porque ela é mais sobre Pedro do que sobre o próprio Cornélio. Algumas coisas precisava acontecer com Pedro. A despeito dele já ter visto muitos milagres, do Espírito Santo estar usando ele e estar abençoando pessoas através dele, algumas coisas precisavam ser mexidas ainda na vida desse personagem chamado Pedro. Amados, isso é muito importante para nós. Quando nós nos convertemos, nós somos beneficiados com a dádiva do Espírito Santo. Algo poderoso acontece em nós, mas muitas outras coisas ainda precisam acontecer. Muitas coisas em nós, às vezes, ainda precisa ser mexida, precisa ser quebrada. Não é incomum pessoas aceitarem o Evangelho de Jesus Cristo, e elas fazem isso genuinamente, e elas entregam a vida a Cristo genuinamente, mas com o passar do tempo, elas vão descobrindo que muitas coisas ainda precisam ser tratadas na sua vida. É como aquela história, quem foi meu aluno de escola bíblica dominical, quando eu conto a história do peixe, não é? A pessoa pega lá o peixe, ele é tirado lá daquela água, o peixe chega na sua casa com mau cheiro, a mulher às vezes, ou o homem que vai mexer com o peixe, tem todo aquele
né, cheiro ruim que aparece, mas você vai primeiro limpando aquele peixe por fora, ele já vai tendo uma aparência diferente. Depois você pega esse peixe e abre, porque tem coisas internas nesse peixe que precisam ser tiradas dali. A nossa vida não é diferente. Você aceita Jesus Cristo, você entrega a sua vida a Jesus, mas depois você descobre, à medida que você vai avançando no seu conhecimento bíblico, que tem coisas dentro de você que precisa ser tratada. Que tem coisas que você nem sabe ainda que precisa ser mexida. E você só vai ter consciência disso, muitas vezes, quando você viver uma questão. Às vezes você acha que você é uma pessoa, por exemplo, que tem muita facilidade de perdoar, até que alguém pisa no pé do seu filho. Até que um menininho na escola, você é chamada na escola porque um menininho pegou o seu filho e caiu de pau nele e ele veio para casa com o nariz quebrado. E todo dia que você vai levar o seu filho na escola, aquele menininho está na fila. E desejos mais primitivos do seu coração tomam conta das suas emoções e da sua mente. E você tem vontade de pegar aquele menininho todo dia e bater nele, porque ele bateu no seu filho. Mas você achava que não era assim. Então, no decorrer da vida espiritual, nós vamos descobrindo coisas que precisam ser mexidas, e Pedro é um caso desse. Tem coisas que precisam ser trabalhadas na vida de Pedro e que, pasme você, vai acontecer aqui, mas não vai ser resolvida aqui. Porque você vai ver isso mais na frente, Pedro, o mesmo comportamento, precisando ainda de mais tratamento. Essa narrativa aqui, ela diz de preconceito e discriminação. Esse é o tema dominante do capítulo 10. Aliás, esse é o tema dominante de toda a história de Cornélio. Por isso que eu disse para você que não é sobre Cornélio, é sobre Pedro. Pedro tinha em suas mãos as chaves do reino. A gente vê Jesus dando isso a ele. Pedro usa essas chaves do reino para abrir para aqueles judeus convertidos. Depois ele abre para os samaritanos. Agora é hora de abrir para os gentios. Só que ele precisa quebrar algumas coisas dentro dele. Ele precisava quebrar todo tipo de preconceito e discriminação em relação a esse grupo. Porque para o judeu, um gentio era menos do que um cachorro. Era assim que eles viam o povo estrangeiro. Para eles, só eles eram o povo da promessa. Para eles, só eles eram descendência de Deus. Para eles, o evangelho era exclusivo para eles. Então você vê o Espírito de Deus fazendo movimentos para tentar quebrar isso, porque se isso não é quebrado, o evangelho não chega às outras gentes. Como diz lá em Atos capítulo 1, verso 8. É por isso que a gente tem sempre dito aqui na igreja, presta atenção nisso, você tem que entender isso, essa chave tem que mudar. Viu, Paulo Júlio? Tem que virar essa chave. Amém ou não, irmão? Você saiu de Palmeiras para Vasco, a chave não foi boa. Essa virada não foi boa. Presta atenção numa coisa. A igreja tem a missão de levar o evangelho no coração de outras pessoas. Então não é sobre aglomerar a igreja. Coisa mais gostosa que tem para a vida de um pastor é chegar um domingo de manhã com um sol de praia desse, chegar numa igreja batista e encontrar o povo bonito como está aqui, ó, cheio lá em cima, cheio aqui embaixo. Mas não é só isso. Tem que haver uma inconformidade em nós. Nós temos que o tempo todo estar sendo movidos internamente a levar o evangelho a outras pessoas. Porque não é sobre aceitar a Jesus e está tudo bem com a gente e vamos sentar aqui e está tudo certo. E a ideia aqui era mais ou menos essa. Nós somos aqueles que detemos o poder de Deus, que detemos a semente do evangelho. O evangelho é para nós. E Deus está com outra cabeça. Não, o evangelho é para vocês. Mas o evangelho é para outras pessoas também. Então precisava mexer nisso. Porque a igreja hoje, se você pensar bem, ela é essa herdeira legal desse legado espiritual de abrir as portas do reino para outras pessoas. Nós não somos necessariamente o reino, o Salvador, não somos nós. Mas a nós é dado essa responsabilidade dessa viabilização. Lembra quando Jesus virou para os fariseus e falou assim, olha, vocês estão igual uma pedra no sapato, porque vocês não entram no reino nem deixam ninguém entrar. Nosso papel não é esse. Nosso papel é viabilizar a entrada do reino, não é?
Então Pedro precisava quebrar todo tipo de preconceito e discriminação em relação a essas pessoas. Então, se houver resistência em nós com relação a qualquer segmento da sociedade, a nossa missão como igreja está em risco. E isso foi uma das brigas que eu tive, brigas assim no bom sentido, quando eu pastoreei uma igreja de uma cidade muito pequena, quando era a época de política municipal. Porque você segmenta, você fraciona. E às vezes você vai, se você tem uma cor política muito forte, ok? Quando você vai pregar o evangelho, você pode ter resistência a pregar o evangelho para aquela pessoa que tem uma cor política diferente da sua. E o que está lá também, às vezes, tem resistência de receber o evangelho porque você tem um pensamento político e ideológico diferente do dele. E se a gente quer chegar no coração de todas essas pessoas, nós temos que sublimar essas questões, quebrar preconceitos, senão a gente não chega lá, a gente não cumpre a missão. Essa é a questão. Então, o que o Espírito está fazendo com Pedro? Ele está quebrando. Se você pegar aí o capítulo 9, verso 43, você vai ver que ali já tem um trabalho. Olha onde Pedro ficou hospedado. Isso vai ser repetido no decorrer do capítulo 10, porque Lucas o que ele está fazendo? Lucas é o escritor, ele quer conduzir o nosso olhar. Então ele fala, olha, Pedro estava hospedado na casa de um Simão, xará dele, e a profissão do cara era curtidor de couro. Você sabe o que um cara desse faz, gente? Ele mexe com bicho morto. Ele mexe com coisa de animal morto. Isso é totalmente o contrário à lei judaica. Pedro está num ambiente contrário à realidade, às suas crenças, ele está num ambiente contrário à sua visão espiritual. Eu imagino que Pedro andando na casa do curtidor, ele não quer tocar nada, porque tudo ali é contaminado do ponto de vista espiritual, segundo a crença dele. Mas é na casa desse cara que ele fica. É lá que ele vai ficar hospedado, não é? Então, no capítulo 10, o capítulo 9 fecha com essa informação, que é onde ele fica hospedado. Por isso você tem que entender a lógica da escrita do narrador, de Lucas. Ele fecha, quer dizer, a Bíblia no original não tem divisões de versículos e capítulos, né? Mas o texto corrente, ele é assim, ele encerra onde Pedro está e entra com ele, que vai lidar de novo com essa impureza. Precisa quebrar isso nele, não é? Então, no capítulo 10, entra a história de Cornélio, esse centurião, e Lucas vai dizer que ele era um homem religioso e temente a Deus. Quem é esse cara? Quem é o religioso e o temente a Deus? E ele é diferente do eunuco. Por quê? Porque o prosélito é o seguinte. O prosélito é aquele sujeito que ouviu a mensagem do Deus de Israel. Vamos pensar em termos atuais. Ele foi evangelizado por alguém do povo de Israel. Ele comprou aquela visão. E ele diz assim, olha, eu vou abrir mão da minha religião e agora eu vou fazer parte da sua. O que tem que fazer para eu entrar aí? Você precisa ser circuncidado. Não tem problema. Vai lá e... Ok? Olha, você não pode comer carne assim, assim, assado, isso aqui. Bom, eu aderi a toda a religião. Eu agora sou um judeu. Embora de nacionalidade, não. Então eu sou um prosélito. Por isso que a gente fala assim, às vezes o pastor fala para você assim, irmãos, não fica fazendo proselitismo por aí. Não é sobre tentar tirar crente da igreja dele e trazer para a sua. É sobre pregar o evangelho para quem não tem Jesus no coração. Ok? Proselitismo é isso, é você tentar tirar, no ponto de vista do nosso evangelho, vou tirar um cara da igreja dali, da Assembleia, dizer que a sua é melhor, o nome disso é proselitismo. Então, o eunuco era um prosélito, mas esse homem é identificado como religioso e temente a Deus. O que isso quer dizer? Religioso aqui, ou piedoso, é aquele cara que cumpre com certo zelo aspectos religiosos de um determinado grupo. Temente a Deus é porque ele tem certo respeito ao Deus daquela religião que ele cumpre aqueles rituais. Como que nós identificamos hoje o Cornélio? Ok? É aquela pessoa que às vezes ela vem na igreja todo domingo.
ela ouviu o evangelho, ela entendeu a mensagem do evangelho, ela vem à igreja, presta atenção, ela entrega dízimo. Cadê a nossa tesoureira? Nós temos casos de gente que não é membro da igreja e entrega dízimo todo mês, regularmente. Ela cumpre a religião, ok? Mas ela nunca se submeteu ao batismo. Ela nunca abriu mão da vida dela e se renunciou e se rendeu a Cristo. Mas ela é temente a Deus. Esse era o Cornélio. E Paulo se deparou com muitos desses tementes a Deus quando ele passava por determinadas cidades e pregava o evangelho. E você vai ouvir lá na narrativa dizendo que muitos tementes a Deus se converteram. Ele não é um convertido. Ele é uma pessoa que hoje nós chamamos e dizemos que ele é amigo do evangelho. Ok? Deu para você entender a diferença dos dois? Do que era um prosélito, o que era o eunuco, e do que é Cornélio? Ele é um cara que ele tem um respeito muito grande pelo Deus de Israel. Ele cumpre aspectos da religião. E como que esses aspectos da religião aparecem na vida de Cornélio? Dando esmola, não é isso? Fazendo orações. Então ele provavelmente fazia as orações iguais à de Pedro. Uma de manhã, uma meio-dia, outra 3 horas da tarde. Então, esse respeito pelo Deus de Israel, essa amizade, essa simpatia que ele tem com o judaísmo, aparece desse jeito. E os judeus respeitam ele, a despeito dele não ser um prosélito. Mas o povo judeu respeita. O texto diz que ele era respeitado. E ele era respeitado até pelo seguinte, porque essas esmolas que ele dava justamente aos judeus pobres. Ele tinha uma simpatia muito grande pelo povo de Israel e pelo Deus de Israel. Por isso que ele é relatado desse jeito. E a gente precisa fazer uma pausa aqui, muito importante, porque uma leitura despercebida nesse texto pode levar alguém a pensar que esse homem foi salvo porque ele era temente a Deus, orava e dava esmola. Isso não é verdade, porque ele não era um convertido. Ok? Não confunda Cornélio com uma pessoa salva, porque ele não era. Tanto não era que você vai ver lá no capítulo 11, nos versos 13 e 14, quando Pedro vai dar o relatório desse encontro, ele vai dizer assim, ó, ele nos contou, ele, Cornélio, como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e disse, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Verso 14, ele vai trazer uma mensagem por meio da qual vocês serão salvos, você e todos da sua casa. Qual foi o meio que a gente poderia dizer aqui, baseado nesse texto, que a salvação chegou na casa do Cornélio? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, dar esmola, orar 3 vezes ao dia e ser um homem temente a Deus não é garantia de que uma pessoa está salva em Cristo Jesus. O que nós mais temos nesse nosso Brasil são pessoas religiosas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você mesmo lida com uma pessoa e você vê assim, poxa, essa pessoa... Você já teve essa impressão de você falar assim, nossa, ele é tão bacana, ele cumpre mais as coisas da Bíblia do que o crente que está dentro da igreja. Você já pensou isso de alguém? É o Cornélio. Ele é tão bacana, só faltava ser crente. É o Cornélio. Porque esmola não salva. Porque não é orar todo dia que me salva. Não é cumprir os ritos da religião que me salva. Quem salva é Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo chega, a salvação chega a nós por meio do evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, a fé vem pelo quê, irmão? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, independente do formato da vida da pessoa e o quanto ela pareça legal, nós temos que pregar o evangelho para ela. Por isso que muitos pastores, às vezes, ele começa a pregar o evangelho novamente para a sua própria igreja, porque você pode ter um monte de Cornélio dentro da igreja, de pessoas que estão descansando na sua religiosidade, de pessoas que estão descansando nesse possível temor ao Senhor, mas ainda não renderam as suas vidas a Cristo Jesus. Vivem na falsa segurança da religião, mas não desfrutam das bênçãos espirituais que Cristo dá aos filhos que nós estudamos hoje aqui nessa classe.
Então, se Cornélio era um salvo, qual a necessidade de pegar Pedro e chamar? Ele era um homem que ansiava por salvação, mas não era salvo ainda. Talvez nós tenhamos pessoas aqui assim, que temem a Deus, que cumprem a religião, o coração anseia pela salvação, mas ainda não rendeu a vida a Cristo. Falta chegar aos pés da cruz, se arrepender dos seus pecados e deixar o Espírito de Deus produzir aquilo que só Ele pode produzir em nós, transformação de vida. Paralelamente à visão de Cornélio, ou melhor, no dia seguinte, nós estamos aí com um tiro de um dia. Gente, você vê a vida de Pedro, né? Ele sai de Pouso Alegre, vai para Congonhal, de Congonhal ele vai para Senador José Bento, ok? Agora ele vai, talvez, para além de Poços de Caldas, um pouquinho mais, naquela divisa que tem lá com São Paulo. Quem vai para Olímpia normalmente passa ali, né? Tem um posto de gasolina ali que era bom botar gasolina ali quando tinha aquela diferença, né? Ele vai andar, então, quase que 10 horas, praticamente essa turma vai chegar no outro dia, né? Lá na casa de Pedro. E Pedro também está tendo uma visão, não é? E ele tem essa visão justamente na hora do almoço, gente. Hora boa para ter visão, é verdade ou não é? Hora boa para ter visão. Ele vai para o terraço de uma casa na beira-mar, porque isso aqui é uma região costeira, região de Jope, uma região costeira. É hoje o que provavelmente se diz da região costeira de Jerusalém, próximo de Tel Aviv. De repente, uma distância de Tel Aviv, sei lá, 20 quilômetros, não sei. E ele vai, então, receber essa gente, ele vai para cima do terraço e ele tem uma visão. Tem gente que diz que Pedro viu foi a vela de um barco, tá, gente? E ali teve a visão. Mas o texto diz que era como se fosse um lençol amarrado nas 4 pontas. Como é que a gente vai ilustrar isso? Pensa num paraquedas de cabeça para baixo, né? Invertido. Só que amarrado. Lembra quando você era criança? Não sei se você fez isso. Você pegava um plástico, cortava, amarrava 4 linhas, uma pedra e jogava para o alto. A gente jogava os bonequinhos de guerra, porque naquela época era governo militar, por isso tinha o Falcon. O Falcon era muito famoso, porque o Falcon era um Rambo da vida. E dizem que não podia molhar o cabelo do Falcon, não, senão ele caía. Você já molhou o cabelo do seu Falcon, Tom? O senhor está na caixa ainda? Você tem o Falcon? Você vai trazer para a gente ver. O Falco, eu nunca molhei o cabelo do meu Falco, mas molhei o meu. Aí o meu caiu, o Falco ficou cabeludo. Tinha essa lenda do Falco, que ele não podia, né? Então, você imagina aquele negócio de cabeça para baixo, e Pedro tem uma visão que todo tipo de bicho tem ali. E muito desses bichos que estavam ali, a gente não vai fazer esses detalhes aqui agora, mas se você for lá em Levítico, você vai ver que muitos desses animais eram considerados impuros, que eles eram impróprios para o consumo dos judeus. É lei mosaica, não pode comer aquilo. E Pedro está lá no terraço com fome, estômago roncando, ok? E aí ele recebe a seguinte ordem: mata e come esses animais. Totalmente contrário à sua crença, totalmente contrário aos seus paradigmas. E ele responde de acordo: de modo nenhum, Senhor, eu jamais me meti com uma coisa impura. Eu nunca andei nesses lugares, eu nunca comi essas coisas, eu não vou fazer isso agora. O Espírito de Deus está trabalhando de uma forma tão poderosa em mim, eu vou me meter com esse negócio, está louco, isso não é de Deus. Enquanto ele tentava entender a visão, então essa comitiva chega, bate na sua porta. E ele começa a entender que a visão não se tratava de comer animais e nem mesmo sobre quebra de paradigmas dietéticos, não é sobre isso. Mas a questão eram barreiras sociais que precisavam ser quebradas. E aí no verso 20 diz o seguinte: olha a ordem que o anjo dá a ele, ou a voz dá a ele, a gente não sabe muito bem como é que foi isso, e diz: portanto, levanta e desça, e não hesite. Essa palavra aqui no original é muito interessante, porque ela não diz de uma hesitação superficial. Tem alguém me chamando ali na porta, eu estou meio cansado, aí eu fico com aquela hesitação, ou então o telefone está tocando, é o Paulo Júnior para falar negócio de time. Aí eu não vou atender Paulo Júnior, o meu Flamengo perdeu para o Vasco, isso é raro, mas pode acontecer, e tal, e aquela coisa. Não é esse tipo de hesitação.
A palavra que Lucas usa, ela é muito mais carregada do que isso. Ela vem dizer daquela hesitação baseada na discriminação, no preconceito, nas crenças. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, levanta e vai sem resistência com o que está lá na porta. Porque o que está lá na porta causa resistência em você. Então vai sem se hesitar, sem ficar pensando, olha, esse pessoal é gentio, eu vou atender essa gente não, eu fui levantado para os filhos de Israel, a mensagem é para nós, o que essa gente está batendo na minha porta? Então vai sem hesitação. Por que isso? Porque eles precisavam entender que o evangelho é para toda criatura em todos os lugares, e a igreja deveria estar aberta para todos os povos. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso rapidamente. Primeiro, sobre preconceito e discriminação. A gente precisa vencer isso, irmão. Não só para avançar a missão, mas para desenvolver comunhão. Preconceito aparece de tudo que é jeito. Eu me lembro uma vez, nós pastoreávamos uma igreja e trabalhamos muito a questão infantil na igreja. Trabalhamos muito. Trabalhamos a um ponto que nós conseguimos levar em torno de 100, 150, às vezes mais crianças num domingo à noite na igreja. Domingo à noite. E nós tínhamos crentes, alguns crentes tão motivados que pegavam seus próprios carros e iam catando quase que criança na rua para levar. Se a família apresentasse uma dificuldade, bom, eu levo, bota aqui 2, 3, 4, 5, passo em 2, 3 famílias e levo para a igreja. Esses crentes, nossa, que maravilha. Mas tinha um grupo, irmãos, que evitava ir na igreja naquele domingo porque criança era enjoada. E irmãos. Mas é momento da gente se sentir feliz. Que a criançada está lá. É enjoado, não é? Cada um só aguenta a sua. Me disseram isso uma vez. Cada um só aguenta a sua, hein? Mas, cara, aquilo dali era uma coisa maravilhosa. Imagina você conseguir trazer aqui num culto 150 crianças e botar aqui dentro, virar aquele furdunço. Imagina você conseguir fazer passar por aquelas portas um sujeito que na normalidade você não senta com esse cara para tomar um café e ele senta do seu lado e de repente você olha e o preconceito e a discriminação precisa ser vencida. Parece que não, mas isso é um problema que vem atravessando gerações e às vezes atrapalha a própria comunhão da igreja. A própria igreja primitiva, mesmo depois desse dia, sofreu com isso. Você vai ver isso, por exemplo, Pedro e Barnabé, eles foram vítimas disso, como Paulo relata isso. Olha o relato de Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versos 11 e 13. Como que esse problema, ele de certa forma ainda era dominante na igreja primitiva. Olha o que diz. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei Pedro face a face. Isso é Paulo dizendo em Gálatas. Ele está dizendo, olha, eu enfrentei Pedro cara a cara. Por causa da sua atitude condenável. Olha só, verso 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, antes de Tiago chegar com a sua comitiva, ele estava comendo com gentios. Ele estava almoçando com gentios. Quando, porém, a turma de Tiago chegou, ele se afastou e se separou dos gentios, porque ele estava com medo da turma de Tiago, porque eles eram radicais, eles eram da circuncisão. Então ele ficou preocupado de como iam falar dele, então ele se afasta. No verso 13 ele diz, os demais judeus também se uniram a ele nessa, o que diz o texto? Nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Gente, presta uma atenção numa coisa. Eu acho que se o apóstolo Paulo fosse pastor dessa igreja, não sei nem se eu estava aqui. Concorda comigo ou não? Olha como que ele é. Ele já jantou todo mundo. Não tem meio termo com o apóstolo Paulo. Pedro era hipócrita
Um monte de gente se juntou com ele nessa hipocrisia. Olha, e Barnabé que anda comigo também, hein? Então isso era um problema dominante nessa época. Depois, em Atos 15, a gente não vai ler agora, a gente vai ver grandes discussões em torno desse tema em relação aos judeus e os outros discípulos e aqueles que estavam chegando. E, gente, presta atenção numa coisa. Discriminação, preconceito, é pecado. Cristo nos fez todos iguais. Todos nós estamos encerrados debaixo do mesmo mal. E só podemos sair desse lugar se a porta for aberta pela mesma pessoa que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos nivela debaixo do mesmo pecado e nos nivela debaixo da mesma salvação. Não pode haver discriminação entre nós, principalmente quando nós entramos na igreja de Jesus Cristo. Amém ou não, irmãos? Você entendeu isso? Segundo, nós precisamos entender os movimentos do Espírito. Esse texto mostra claramente como o Espírito de Cristo movimentou para que Pedro fosse para a região costeira de Jerusalém, como Cornélio estava sendo preparado para esse momento e como Pedro também foi preparado para esse dia e para esse momento. O Espírito Santo é uma dádiva preciosa para a igreja e a gente precisa aprender a ouvir e a perceber os seus movimentos. Isso é muito importante para nós. Quem sabe não é ele que está fazendo isso, ó. Não, gente, aqui desde cedo está aí um... Cadê o Claré? Claré, eu falei que eu ia falar contigo. Nossa, brincadeira. Deve estar vendo alguma coisa aí, né? Então, veja bem, a gente precisa entender esses movimentos do Espírito. Deus já estava preparando Saulo para pregar aos gentios. Deus preparou aquele eunuco para se encontrar com Filipe. Deus preparou Cornélio e tantos outros para receberem a palavra de Deus. Deus está preparando você, meu irmão, para alguma coisa. E não é só sobre você vir à igreja todo dia, mas é para que você expanda o evangelho de Jesus, para que você pregue a palavra do Senhor, para que você abençoe vidas. Você não vem para essa igreja ouvir as palavras e os ensinos aqui para você se empapuçar de teologia. Não é sobre isso, que só dá confusão. Mas é para você ser preparado para algo grande que Deus pode fazer através da sua vida. É para você ser preparado para aquela missão que Jesus levantou você, que às vezes você ainda não deu nem conta dela. Às vezes você vem aqui nessa igreja, entra e sai, e Deus está preparando o seu coração para o dia em que você vai se render aos pés da cruz e vai dizer: eu quero Jesus na minha vida. Você entende isso? Você precisa entender os movimentos do Espírito. A igreja precisa entender os movimentos do Espírito. Essa coisa de falar sobre família, essa coisa de falar sobre discipulado, gente, essas coisas não saem de trás da orelha. O pastor não senta em casa e pensa assim: eu não tenho o que fazer na igreja, vou falar sobre esse tema. Não é assim. O Espírito de Deus direciona. O Espírito de Deus vai mostrando o caminho da igreja, porque quer levar ela a um propósito, a uma missão, o desenvolvimento da sua missão. Em terceiro lugar e último, a gente precisa falar sobre o poder do Evangelho. Preste atenção numa coisa que eu tenho falado aqui há muito tempo. O Evangelho de Jesus não é autoajuda. Ele pode até te ajudar. Isso não é autoajuda. Não é para você se sentir bem, embora você possa se sentir bem. Já viu quando você está viajando nas estradas e você vê uns pedaços de pneu de caminhão? O nome daquilo é peruca. O cara pega o caminhão, ele não quer trocar o pneu, ele leva no borracheiro,
borracheiro vai e bota uma capa por fora do pneu, quando ele vai começar a andar com o tempo, aquilo descola e sai. O evangelho não é peruca de pneu. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. E além de transformar, ou como resultado da sua transformação, o evangelho une pessoas diferentes no mesmo lugar. Esse lugar chama Igreja de Jesus. Isso aqui é o lugar da diferença, mas todos com o mesmo objetivo. Todos com o mesmo coração. Todos com a mesma pegada. Mas nós somos todos diferentes. Em tudo. Você tem um pensamento de igreja na sua cabeça, você tem um pensamento de pastor, um pensamento de gente, o que é certo, o que é errado, se o ar está bom, se não está, suas crenças, seus paradigmas, a maneira como você foi formada na sua família de origem ou formado, tudo isso você traz para esse mundão e aqui o pau quebra. Aqui o pau quebra, porque todo mundo quer colocar isso para fora. E o que nos une? É a transformação que nos coloca no mesmo plano divino. A mesma pegada espiritual. Então o evangelho une pessoas diferentes, esse lugar chamado igreja. A igreja é um dos maiores mistérios do Antigo Testamento, revelado em Jesus Cristo. Paulo fala disso na carta que escreveu aos Efésios. A igreja é o mistério de Deus, onde Deus vai unir pessoas diferentes no mesmo lugar. Chama igreja. Saulo era um tipo de pessoa que resistiu a Cristo até ser encontrado no caminho de Damasco. Cornélio era um homem com o coração aberto para o evangelho e encontrou salvação em Cristo Jesus. Pessoas completamente diferentes. Um era erudito, o outro era soldado. Pessoas diferentes unidas pelo mesmo poder, o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ambos eram religiosos e ambos não conheciam a Cristo, porque religião não é o que salva, mas o Salvador é Jesus e a sua salvação é anunciada através do evangelho que nós pregamos. Deu para você entender o negócio? Presta atenção, para a gente concluir. Eu quero desafiar você a se envolver na dinâmica do Espírito. É isso que nós precisamos. Hoje eu falei uma fala aqui com o pessoal dessa classe. Usei o exemplo da Elidiane ali. Lidiane. É que tem Elidiane e Lidiane. Então eu, de vez em quando, troco as bolas. E eu não gosto de chamar gente pelo apelido, viu? Lid. Eu não chamo, não. Mas eu não chamo. Eu acho que sua mãe te deu esse nome para te chamar de Lidiane. É meu ou não, irmão? Eu não chamo minha filha de Paulinha, eu chamo ela de Paula de vez em quando, que é uma outra. Mas se eu dei o nome de Paula, vai ter que carregar esse nome a vida inteira. Era para ser Isabelle. Mas Isabela, né, Marina? Era para ser Isabela, né? Mas como veio primeiro que o Davi, eu de raiva botei Paula. Foi isso mesmo. Não é brincadeira, não. Então presta atenção. O que a gente precisa entender aqui? Nós precisamos engravidar de sonhos espirituais. Sonhos espirituais, irmão, quero encorajar você a fazer isso. Entra na dimensão do Espírito. Qual é a igreja? Qual é o ministério? Qual é a missão? Qual é o propósito que o Espírito está engravidando você? Se permita sonhar. Se permita entrar na dimensão do Espírito. Às vezes a gente tem que abstrair um pouquinho dessa coisa, da gente ficar como se o nosso problema, vamos pensar aqui, ele é o astro principal e a gente fica gravitando em torno dele, sabe? Só vive isso, só vive isso. Cristo é o principal. E nós sim precisamos gravitar em torno dele. Vivendo da sua energia, da sua luz, da sua vida e dos seus sonhos. Então se permita isso. A chegar na sua casa e falar: Pai,
Eu agora estou abrindo a minha mente, o meu coração, para que o Senhor introduza o teu espírito, não introduza o teu espírito, não, desculpa, irmão, introduza em mim os teus sonhos. Eu estou aberto a receber isso, a viver isso. Deixa ele fazer você sonhar, sabe por quê? Porque se você aprende a sonhar, irmão, presta bem atenção na coisa, não há limites para a realização de sonhos. Entende isso? Por isso que uma quarta-feira aqui, uma quinta-feira pregando aqui, quem veio aqui viu que eu estava bem agitado com essas coisas todas. E eu falei assim para os que estavam aqui, não era pouca gente que estava aqui nessa quinta-feira não, viu? Eu falei assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém aqui quer comprar terreno nenhum. Quem estava aqui nesse dia, irmãos? Levanta a mão aí. Não foi isso que eu falei? Vocês não querem comprar terreno. Sabe o que vocês querem? Vocês querem ter um terreno. Eu também quero, pô. Eu também quero o Kix lá que o irmão falou. Eu também quero. Eu também quero. Agora, comprar é outra coisa. Quando a gente sonha, não tem obstáculo. Então eu quero desafiar você a isso. E não é sobre compra de terreno, não, gente. É sobre o Espírito de Deus agindo em nós como igreja. Quebrando preconceitos, paradigmas. É deixando o Espírito nos mostrar o que é viver em Cristo e viver para Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Você entendeu o que eu falei hoje? Se você entendeu, levanta a mão assim para eu saber. Ótimo, muita gente entendeu. Pastor, eu não só entendi. Eu quero viver esse negócio. Você quer isso? Levanta a mão para eu saber quantos. Muita gente. Muita gente, tá vendo? Muita gente. Pastor, eu entendi. Eu quero viver esse negócio. Pastor, eu vou viver esse negócio. Você quer isso? Sai do teu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. Eu também vou descer. Eu também quero. Pode vir para cá, sobe no púlpito ali, vai subindo lá para cima, ó, vai subindo para lá. Ó. Não deixa barreira de banco nem de gente te atrapalhar. Sobe, sobe. Não vai ser fulminado não, gente. Pode subir aqui, ó. Senão o pessoal não vai chegar, ó. Sobe aí, vai pro lado de lá, sobe lá, ó. Puxa a turma aí. Sobe lá. A gente quer viver, não é só falação, não. A gente tem que querer, tem que superar obstáculos. E o obstáculo é subir, ó. Vamos subindo. Vai subindo aí, puxa aí, vai subindo. Vai subindo. Se para você subir. Pai amado e Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Pai, em nome de Jesus, Deus, movimenta o teu povo, Senhor. Quebra todo tipo de barreira, todo tipo de preconceito, todos os obstáculos que existem na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, que impedem da gente ser aquela igreja do Senhor vibrante, viva, que tem uma missão, que tem um propósito, que tem paixão pelas almas perdidas, que quer ganhar o mundo para Cristo. Pai, esse povo que está aqui, que agora se manifesta, não é outra coisa senão as suas ovelhas, Senhor. Eles não são minhas ovelhas, eles são ovelhas do Senhor, assim como eu também sou. Então, Pai, é no coração deles que o Senhor precisa falar agora.
O teu Espírito precisa falar, é no coração deles, Senhor. Eles precisam entender, eles precisam crer, eles precisam abrir a mente e o coração para toda a revolução que o Senhor gostaria de fazer aqui neste lugar. Então, Pai, eu os entrego em tuas mãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, e digo, use-os, ó Deus, para a glória do teu nome, pois nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele, ó Deus, que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, levantou a igreja primitiva e está conosco até hoje fazendo essa revolução no mundo. É em nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Deseja a paz de Jesus para ela. Fala uma palavra de encorajamento para ela. Deus abençoe a sua vida.